A gente sempre pretende ser mais rápidos. É porque, apesar de ser segunda, eu sei que vocês têm a semana inteira pela frente. A luz, nossa, pegando da frente, pode apagar para mim, por favor. Então, o pessoal que está nos acompanhando na internet, né, eu peço que ajuste o volume, que eu falo um pouquinho alto, o microfone está bem próximo. E a vocês que estão na casa, se não estão enxergando a imagem lá para o fundo, para aquele lado, sinta-se à vontade para vir um pouquinho para esse canto, porque eu vou passar alguns slides e tem alguns ali que é para vocês lerem. Eu não vou fazer a leitura deles aqui na frente. Então, se vocês não conseguirem ler, fiquem à vontade para vir do lado de cá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito até da mensagem que foi lida agora há pouco. Não é? A árvore que dá maus frutos será cortada e lançada ao fogo. Nós lemos agora há pouco. E a pergunta que esse livro, que é a base da nossa exposição, é o quarto livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Todos conhecem a Joana de Ângeles ou não? Alguém não conhece? Só timidamente levanta a mão se alguém não conhece. Então, a Joana de Ângeles, ela é, vamos dizer assim, a principal mentora de Divaldo Franco, acredito que todos vocês conheçam, né? Ela é a principal mentora espiritual do Divaldo. Então, nós temos várias obras do Divaldo, dentre elas, várias dessas obras são assinadas, são de autoria do espírito de Joana de Ângeles, né? Um espírito de grande envergadura no cristianismo, inclusive a obra nos traz um histórico dela em participações no cristianismo primitivo, ainda como outras personagens. Por exemplo, uma das obras, a gente não gosta muito de entrar nesses pontos que são um pouquinho, vamos dizer assim, geram controvérsia, mas como no caso ali veio do próprio Divaldo, né, trazendo esse dado, a gente se sente bem à vontade em compartilhar. Né? Ela teria sido Joana de Cusa, né, lá na história do Evangelho primitivo, muito próximo ali da época de Jesus, né, no primeiro século. Então, outras personagens também durante a história, mas acho bem interessante a gente ter esses dados, né? Isso traz bastante robustez, eu acho que a assinatura, e quando a gente vai ler as obras, analisar as obras, a gente percebe que esse conteúdo é de muita envergadura mesmo, né? Que não é simplesmente uma assinatura por si só. Então, só por nós estarmos tratando de um espírito desses, assim, a gente já tem uma respeitabilidade maior, a gente já consegue entender que a obra é feita para estudo mesmo do ensinamento cristão. A gente está trabalhando aqui o ser psicológico, mas a todo momento ela volta para Jesus para dizer que Ele é o terapeuta principal. Ele é que nos dá os ensinamentos de base. Então, um dos ensinamentos de base é esse que eu estava dizendo para vocês. Se nós temos árvores, nós somos árvores que dão frutos, e o fruto ruim, né, a árvore que dá fruto ruim, ela vai ser cortada, o que isso significa? Eu que estudei, eu tenho que fazer a exposição, mas eu prefiro que não seja um monólogo. Eu prefiro que vocês interajam, que vocês sintam-se à vontade de perguntar, que vocês sintam-se à vontade de... Vou dar trabalho para ti, né? Não tem problema. Eu não consigo ficar parado, mas eu vou tentar ficar mais ou menos no centro aqui, então. Quais os frutos que nós temos dado? O que vocês acham? Faço uma pergunta para vocês, é uma pergunta retórica. Pensem, que frutos eu tenho dado? E é claro que a gente não vai dizer que a gente só dá maus frutos, mas esse é um dos temas centrais da obra. Será que eu só dou bons frutos? Nós temos muitas pessoas que têm, e aí a gente já entra no cerne do problema psicológico. Muitas pessoas têm complexo de inferioridade. Acham que não são capazes, que não conseguem, que os objetivos sempre estão muito além das suas possibilidades. E outras, no entanto, ao contrário, têm complexo de superioridade. Acham que são sempre melhores que as outras, têm dificuldade de enxergar quem é melhor, quem que é pior, ou mesmo que saibam que não têm as aquisições necessárias para estar no topo, almejam esse lugar, querem estar lá, não interessa o custo disso, querem estar acima. Mas por que você está falando isso? Qual é o problema aqui?
Qual é o problema desses complexos psicológicos? É identidade? Não deixa de ser identidade. Mas o principal problema aqui é identificação da realidade. Talvez esse seja o tema central dessa obra. Momentos de saúde e de consciência. Na realidade, originariamente, essa obra ela era duas obras. Momentos de saúde, a primeira obra, Momentos de consciência, a segunda obra. Uma de 1991 e a outra de 92. Mas, quando foi, depois que todas as obras saíram, eles resolveram compilar as duas, né, nessa série psicológica. Então, hoje a gente tem duas obras numa só. E se você ler o livro, você percebe bem essa diferenciação. Mas a conjugação em uma obra só foi perfeita. Por quê? Momentos de saúde e momentos de consciência. O que significa isso? Momentos. Significa que, pensem em vocês, na vida inteira de vocês, vocês tiveram saúde ininterrupta? Sempre tiveram saúde? Não, né? É praticamente impossível. E assim se aplica a nossa consciência. Nós estamos sempre conscientes, 100% conscientes, utilizando a nossa máxima capacidade de consciência? Não. E por que não? Porque é muito difícil, e é o que ela vai dizer na obra. Por que é difícil? Então vamos guardar essa perguntinha. Por que é difícil eu estar sempre consciente? Eu vou guardar essa perguntinha no bolso para que a gente possa responder daqui a pouco. E antes eu vou contar uma história. Na segunda parte, que é Momentos de Consciência, ela mesma narra essa história. Qual que era a história? A história de um homem, um jovem, muito ambicioso, que contemplando as estrelas, ele ficou maravilhado com aquelas estrelas. E ele disse assim: esse é o meu propósito, eu quero conquistar as estrelas. Para muitos de nós, é rápido de entender, impossível, né? Quem ele pensa que é? Mas lembra que a gente tinha falado antes da noção de realidade dos complexos psicológicos? Pois bem, depois de uma certa experiência, ele viu que ele não conseguia sequer sair da Terra. Então, o tentame era impossível. E aí ele reduziu o objetivo dele. Para onde que ele foi? Saindo das estrelas, ele veio para o planeta e teve como objetivo conquistar o planeta. Esse já é um objetivo que para alguns é palpável, mas não para a grande maioria. E ele, como estava dentro dessa grande maioria, entendeu também logo, após um pouco de trabalho, de tentativa e erro, que não seria possível. Novamente ele reduziu a possibilidade de conquista e pensou: bom, então eu vou mirar no meu país. Eu acho que eu tenho muito para entregar ao meu país. Fez injunções políticas, cresceu na carreira dele, chegou muito próximo, mas não conseguiu. Então ele disse assim: bom, não conseguiu o país. Eu quero ao menos contribuir com a minha comunidade ao máximo que eu consigo. Chegou quase lá, mas novamente, assim como ele fez injunções políticas, sofreu rasteiras políticas e não conseguiu. Mais velho já, mais experiente, cansado um pouco, ele reduziu mais ainda o objetivo dele e falou: vou conquistar o clã, a minha família. Vou tentar ali exercer a minha influência e contribuir com a minha experiência. Novamente ele não conseguiu, por quê? Os mais novos achavam ultrapassado, que as ideias dele não vinham ao encontro das suas ideias e ele não conseguiu êxito na sua empresa, vamos dizer assim. Então, bem velho, mas experiente, o que ele entendeu? Que era necessário primeiro a conquista interior. E é claro que essa historinha é uma historinha que a Joana monta ali para que a gente possa entender um pouquinho de maior facilidade o que a gente vai tratar aqui, mas é disso que a gente está falando. Qual é a minha noção de realidade? Quais são os meus objetivos na minha vida? Eu estou realmente conseguindo transparecer aquilo que eu realmente sou? Ou não? Eu ainda estou preocupado em esconder, camuflar muitos dos meus defeitos. E é claro que todos nós fazemos isso. Então, se eu estou camuflando os meus defeitos, qual que é a consequência disso?
Por que eu preciso fazer isso? Ou será que eu preciso fazer isso? Qual que é a minha noção de realidade? Nós, espíritas, como é que a gente acorda cada dia? Se nós somos espíritas, estamos dentro do templo de uma casa espírita, tem alguém aqui que não é espírita, que, enfim, que esteja conhecendo a doutrina há pouco tempo? Pode se sentir à vontade de levantar a mão, até porque a gente vai tratar de alguns temas. A senhora não? Não, sim. Desculpa, achei que a senhora tinha levantado a mão. Porque nós vamos trabalhar alguns temas e eu quero que você se sinta à vontade para dizer, olha, eu não tenho muita noção disso. Nosso objetivo não é terminar os slides do pendrive, nosso objetivo é que vocês captem a mensagem, principalmente a mensagem central, né? Então, eu acordo todos os dias e eu penso assim, eu sou um ser imortal? Eu acordo, eu levanto, eu faço uma prece. Isso está no livro, na obra, ela diz isso para a gente. Uma das situações mais importantes terapêuticas que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia é a prece. Por quê? Por que a prece? Porque a gente sabe que tem que fazer a prece, mas por quê? E olha, eu vou dizer para vocês, há mais de 15 anos eu estudo o Espiritismo assim, diariamente, e me surpreendeu que eu li nesse livro. Ela vai dizer que a prece, ela é um revigorante para o nosso trabalho. Ela não diz que é um revigorante, ela diz que é o principal estímulo. O principal estímulo para manter o ritmo de trabalho, está escrito. Literalmente, podem pegar a obra e procurar. Olha só, o principal estímulo para que a gente mantenha o ritmo de trabalho. Ela nem está falando da parte espiritual só, está falando de trabalho em geral. Eu fazer uma prece. Ou seja, antes de cada situação da minha vida, eu deveria fazer uma prece. Perguntem se eu faço. Não, vou responder para vocês. Ainda não. Deveria? Claro. Então o que você está falando? Eu estou compartilhando com vocês o que eu li, o que eu estudei, o que eu entendi e a minha dificuldade de aplicar. Porque a gente não está aqui para ser exemplo. Quem que é o nosso exemplo, gente? É o Cristo. É o Mestre, é só Ele. Mais ninguém. A gente é muito bom, nós somos muito gratos ao Divaldo, ao Chico, temos todas essas obras, mas ele mesmo disse, todas essas obras são fantásticas, e temos que ser gratos a eles e aos Espíritos. Mas o Cristo mesmo disse, bom, só tem um. Nós temos que louvar a Deus. O Cristo fez questão de dizer, não louve a mim. Eu sou o modelo que veio aqui mostrar. Mas é um Pai que a gente tem que seguir. Então, por que eu estou falando isso? Para que vocês façam a pergunta para vocês mesmos. Será que eu realmente levanto todos os dias e faço a minha prece? Será que eu pergunto, se eu digo para mim assim, eu sou um ser imortal? Vocês falam isso para vocês? Estou perguntando para que vocês façam a própria análise. Pergunto se vocês são imortais e qual é a consequência disso? Isso é noção de realidade, gente. Se eu sou um ser imortal, o que isso significa? O que significa ser imortal? Significa que o meu objetivo hoje, ele tem que estar vinculado a isso. Tudo que eu vou fazer na minha vida tem que estar vinculado a esse critério. Esse, inclusive, é o conceito de vida que Emmanuel expõe para a gente. O que é vida, segundo Emmanuel? Sabe quem é Emmanuel? O Emmanuel, gente, está para o Chico, assim como a Joana está para o Divaldo. O Emmanuel é o principal mentor do Chico Xavier. E o que ele vai dizer que é vida para a gente? Experiência digna da imortalidade. O que é experiência digna da imortalidade? O que vocês acham? Eu, por exemplo, jogo vôlei. Minha turma está jogando vôlei agora. E eu tinha a palestra já agendada. Eu já disse para eles, só depois das 9h30. Então, jogar vôlei é a experiência digna da imortalidade? É muito legal. Eu vou ter meus amigos lá, a gente ri. Essa parte sim. Mas isso aqui é experiência digna da imortalidade. Nós estamos conversando sobre assuntos que daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, a gente vai olhar para trás e dizer, olha lá, ó, a sementinha começando a brotar. A gente estava começando a ter noção e consciência dessas verdades imortais. Isso aqui é vida.
de verdade. Então, todos os dias na nossa vida, nós nos deparamos com situações que não são dignas da imortalidade, que não são dignas de a gente dar a importância que elas têm. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que vivenciá-las. É diferente. É diferente. Nós precisamos do pão de cada dia. Mas muita gente pensa que eu preciso focar no trabalho e fazer o meu trabalho. E isso não é compatível com aplicar o Evangelho. Então tem gente que acha que só vai aplicar o Evangelho quando vier na casa espírita. E se for assim, a gente está perdido. Porque a gente passa, 8, 10 horas por dia dentro do trabalho, talvez mais. E são ali, no trabalho, em casa, que as situações de maior dificuldade aparecem. E é nessas horas que eu preciso me lembrar aquilo que eu fiz de raciocínio da manhã. O que eu pedi na minha prece? O que eu agradeci na minha prece? O que eu me lembrei que eu era? Eu sou um ser imortal. Multiplicidade das existências. Eu vivi muitas vidas. Lei de causa e efeito. Qual que é a principal importância da lei de causa e efeito de eu pensar nela todo dia? Já pararam para pensar nisso? Me colocar como o principal responsável de tudo que acontece comigo. Mas às vezes a culpa é do outro. Eu nem vou entrar nesse mérito. Claro que muitas vezes o outro tem mais responsabilidade que a gente. Olha a diferença: culpa e responsabilidade. Porque culpa a gente joga em cima de alguém. Você é culpado, o outro é culpado. Quem é o responsável por esse ato? Por isso que aconteceu. E aí às vezes a gente fala assim: não, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada para isso estar acontecendo para mim. Por que isso está acontecendo? Não é justo. Com certeza, se a pessoa está afirmando isso, se colocando como vítima, ela não fez isso que eu estou dizendo para vocês. Ela não acordou, fez uma prece e disse: bom, a minha noção de realidade para o meu dia de hoje é: eu sou um ser imortal. Eu vivi várias vidas. Nessas vidas, inicialmente, eu era ignorante e simples. Eu não tinha conhecimento. Então eu errei muitas e muitas e muitas vezes. E errando muitas vezes, eu preciso aprender. E uma das formas de aprender é reencarnando. Então tem algumas coisas que vão acontecer na minha vida, talvez hoje, que eu não lembre, mas que elas são 100% justas. Por que elas são 100% justas? Porque tudo que acontece com a gente está chancelado pela justiça divina. Tudo isso está escrito nessa obra. Eu sei que muitas dessas coisas vocês já sabem. O que eu acho que é importante dessas obras? Elas unem de alguma forma e entregam para a gente. Elas fazem a ligação dos pontos. A gente vê várias passagens de Jesus no Novo Testamento e a gente começa a ligar um ponto com o outro, mas a gente leva muito tempo estudando para fazer essas ligações. Essas obras ligam de forma um pouco mais objetiva para a gente. Então assim, eu acordo, eu levanto e eu falo assim: eu vou me considerar um ser. O que vocês acham? Qual que é a palavrinha que completa essa frase? Dentro disso que eu falei agora. Oi? Imortal. Imortal, ótimo. Além disso, em sendo um ser imortal, eu sou responsável. Mais alto, sou responsável. Tinham várias coisas que a gente podia falar. Eu erro, eu sou ignorante, eu sou simples, eu vivi várias vidas, mas é aí que eu queria chegar. Eu sou culpado, eu sou responsável. Deus não culpa ninguém. Deus não culpa ninguém. Ele ensina a gente a ser responsável. Ou seja, a deixar de ser vítima, de se fazer de vítima das situações, que ninguém é vítima de nada, né? Não tem nenhum injustiçado, porque a justiça divina é soberana. A gente precisa entender isso, então. Um dos pressupostos da realidade é que as leis divinas, elas são inexoráveis. Qualquer coisa que eu faça não vai mudar nada, elas vão valer mais do que tudo, elas vão se aplicar. Ou seja, se as leis divinas vão se aplicar, tudo que acontece
acontece com a gente está baseado nas leis divinas. Opa, para aí. Então, significa que se eu sofrer alguma situação de dificuldade, de dor, de flagelo, de aflição, é culpa ou é responsabilidade? Pode usar o que vocês quiserem, desde que a gente entenda, porque a culpa vem com um peso junto, e a responsabilidade é diferente. Então eu entendo que a responsabilidade é minha, só que eu não lembro. Às vezes a gente não lembra. Como é que faz para eu ficar mais tranquilo com isso? Muitas vezes a gente não consegue dar esse significado, mas muitas vezes pelas nossas tendências a gente consegue ver, não, realmente, eu tenho dificuldade de perdoar, eu sou mais guloso, realmente, eu sou meio ambicioso, não, realmente eu queria um pouco mais para mim. E o que é reconhecer isso? Noção de realidade. Noção de realidade. Deixa eu voltar aqui. Noção de realidade. Consciência. É conseguir olhar e entender. É muito difícil. Não vou dizer que não é. Mas por que é difícil? Lembra da perguntinha que a gente falou para deixar de lado lá no início? Alguém lembra da perguntinha? Por que é difícil a gente estar consciente? A gente entender a realidade? Será que a gente tem essa noção que a gente não entende plenamente a realidade? No início foi feita uma exposição de motivos assim da reunião aqui. E o que foi dito? Para que a gente deixasse de lado as nossas inquietações. Eu juro para vocês, eu estava fazendo a minha prece ali e eu estava pensando justamente nisso. E antes de começar a exposição, falar isso para vocês. Para vocês deixarem de lado os problemas um pouquinho. Porque nesse momento em que nós estamos aqui, nós não íamos conseguir resolvê-los lá onde eles estão. No entanto, a gente poderia, fica tranquilo, não se preocupe com isso. No entanto, aqui dentro, se a gente conseguisse focar aqui nesse momento que a gente está aqui, nesses breves minutos, talvez muitas outras soluções surgiriam. Mas para isso eu preciso estar o quê? Consciente. E são momentos. A gente não consegue estar 100% consciente o tempo inteiro. Por que não consegue? Essa era a pergunta. Por que não consegue? Porque nós não estamos acostumados, e é isso que o livro diz para nós, a investir nesse tempo, nessa realidade. Que tempo e que realidade é essa? A moral, a realidade moral, a realidade espiritual, a realidade psicológica do ser psíquico, ou seja, do ser mental. Se a gente for falar assim, tentar simplificar ao máximo essa linguagem, são todos sinônimos, gente. Do que eu estou falando? Do que eu estou falando? Da nossa mente, do que a gente pensa, do que a gente alimenta no nosso pensamento todos os dias, cada dia. E olha como aquelas palavrinhas momento, que é o nome do livro, momento de saúde, momento de consciência, olha como são importantes. Eu desafio a vocês a lerem o que está escrito lá e pensarem assim. Eu tive momentos de pessimismo essa semana, volta em 7 dias, 5 dias, 10 dias, fica a cargo de vocês. Eu tive momentos de perturbação, de vícios, de medo, de ódio, de inveja, de culpa, eu não vou ler todos. Eu tive momentos, primeira pergunta é essa. Então assim, se a gente voltar um mês atrás e vocês me disserem que não tiveram nenhum, podem levantar, ou melhor, eu vou sentar e vou pedir para vocês explicar como que vocês fizeram isso. Vim fazer a palestra, escrever um livro para nós. Porque são momentos, nós temos momentos nessas situações. Qual que é o grande problema aqui? Momentos de consciência. Eu diria mais, momentos de consciência desperta. Porque a gente, na maior parte do tempo, muitos de nós está dormindo. E por que está dormindo? Porque não acordou, fez uma prece, se sentiu consciente da realidade. Qual é a realidade? Que eu sou um ser imortal, que eu sou falho, que eu vou errar,
que eu vou tropeçar. Por quê? A Joana diz pra gente, você é um ser. Vamos fazer um parênteses aqui, porque a gente não pode entrar profundamente nisso. Mas talvez vocês não tenham ouvido falar, mas nós temos uma escala espírita, né? Uma escala dos mundos espíritas, assim, didaticamente explicada pelo Kardec. E ele vai dizer que tem 5 estágios, né? O primeiro estágio, planeta primitivo, você deve conhecer. Segundo estágio, provas e expiações, que é onde a gente está. Então a gente está no segundo estágio. Terceiro estágio, regeneração, que é a gente está numa fase de transição. Então a gente está migrando, muitos de nós já vivem na regeneração, né? Se a gente viver 100% do tempo isso que a gente está falando aqui, a gente já estava regenerado. Mas a gente tem momentos, né, de regenerar. Então, e assim vão, né? Mundos celestes, mundos divinos, mundos ditosos. São 5 ao todo. Nós estamos no segundo, querendo passar para o terceiro, mas a gente ainda não gabaritou a prova. Não tirou a média, ainda. Somos candidatos. O que significa dizer? Se a gente separar, são 5. Né? Como 5 é múltiplo de 10, é fácil de entender. A gente está com certeza a menos da metade. Menos da metade do aprendizado. Menos da metade da experiência. Menos da metade da vivência. Então, o que nos falta? Como eu disse lá no início, que eu não era exemplo. Eu já estudei. Eu entendi. Por que eu não sou exemplo ainda? Porque eu não tenho vivência suficiente, eu não tenho experiência, e não é nessa vida, é as vidas acumuladas. Mas eu já entendi, eu já posso me esforçar. E qual que é o caminho? Ela disse e eu vou repetir, eu preciso acordar e querer estar acordado. Querer estar consciente, não é verdade? Assim, fazer uma prece é tão difícil quando a gente acorda. Às vezes a gente coloca um paramento nas situações, né? A gente tem que simplificar. A prece é uma conversa com o Pai. Vocês têm dificuldade de conversar com o Pai? Alguns talvez tenham, não é? Mas então pense naquela pessoa mais querida que vocês não têm dificuldade de conversar. Porque por mais querida, gente, que essa pessoa seja, Deus te ama infinitamente mais do que essa pessoa. Sinto informar, se você não sabia disso. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Não existe ninguém que nos ame mais do que Deus. Porque Ele é perfeito, Ele é a perfeição absoluta. A gente precisa trazer essa relação para dentro da gente. Foi isso que o Cristo quis fazer quando Ele veio trazer a mensagem. Mostrar que Deus era um Pai amoroso e não um Pai vingativo. Um Pai que dá oportunidade. Então, se é um Pai que dá oportunidade, qual que vai ser a minha certeza? Isso tudo está no livro. Eu estou tentando trazer para vocês de forma mais objetiva. Se Ele é um Pai amoroso, o que Ele está me dizendo? Você está no planeta de provas e expiação. Provas e expiações. Tu não está nem na metade do curso ainda. Não fez nem metade das provas. O que acontece quando a gente não estudou nem a metade da matéria? Vai fazer uma prova, tu não estudou nem a metade da matéria, tu vai gabaritar a prova? É impossível gabaritar a prova. Tu pode ser o maior chutador da história, não vai gabaritar, pode ter certeza. Então o que a gente precisa entender? Vamos ver se vocês entenderam. Disso decorre o quê? O que tem que ser mais natural para a gente? Fale, por favor, não tenho medo. Eu já disse, a lição é minha. Eu estou colocando vocês na sinuca de bico, mas não se preocupe, pode falar. Vigiar os pensamentos. Vigiar e orar. Perfeito, isso é perfeito. Mas a resposta que eu quero é muito mais simples. A gente pode errar, sem problema nenhum. É normal. Agora a gente acha normal errar? Será que a gente acha? A gente condena a gente e os outros, não é verdade? Por quê? Porque alguém tem que ser culpado. Essa é a nossa herança psicológica. Quem que faz isso? Normalmente, a criança. Pergunta se a criança fez.
Né? Tem aqueles videozinhos, quem fez esse desenho aqui? A mãe fala bem brava. Aí a criança, não fui eu, foi ele. Ela, ai que lindo, não fui eu. Por quê? A gente não quer atrair a responsabilidade. Nós temos medo da responsabilidade. Só que se a gente entender esse ponto que é extremamente simples, e não pense porque eu estou falando assim convicto, eu estou falando convicto do conhecimento. Eu tenho certeza que é assim. Mas acho que eu tenho facilidade de perdoar? Nem sempre. Por quê? Por que a gente tem dificuldade de perdoar ou diante de diversas situações? Por causa dos espaços mentais. Espaços mentais? O que seriam espaços mentais? Então a Joana vai dizer para a gente que a gente vive muitas vidas, isso vocês já sabiam, ninguém, né? Isso não é novidade para ninguém. Só que nessas vidas a gente vai tendo experiências. Quais são as primeiras experiências que nós vamos tendo? Em planetas primitivos e mesmo aqui. Experiências sensórias, experiências de sensação física. Então, eu ligo a felicidade ao quê? Quando eu como um sorvete, quando eu como um chocolate, eu estou triste ou estou feliz? Não sei vocês, mas eu pulo de alegria. Quando eu sei que eu vou comer um sorvete, eu pulo de alegria. Chocolate nem tanto. Churrasco eu adoro também, um sushizinho. Eu fico feliz pra caramba. Eu estou vendo um monte de gente rindo, ou seja, esse pessoal que está rindo também gosta. Tem sintonia comigo nesse sentido. Enfim, mas pense no que for. Agora a gente ficar 1 hora concentrado numa reunião mediúnica, ou dentro da casa espírita, ou num projeto assistencial, fazendo a caridade, traz a mesma felicidade para a gente? Sim ou não? Sejam sinceros. Sim? Como? Quem disse sim, como? A gente se sente preenchido. A gente se sente preenchido. Quando? Doando. Não, quando? Quando que você se sente preenchido? Essa é a pergunta. É na hora, assim, na hora que tu está ali fazendo a prece, tu já se sente preenchido? Ou na hora que tu está doando e ajudando alguém? Gente, esse trabalho, esse é o caminho, todos nós sabemos. Mas a grande diferença do prazer, da felicidade sensorial e material, é que ela é imediata. Eu como sorvete na hora, antes eu já estou rindo. Aí eu como e estou rindo. Deu 5 minutos, eu estou rindo? Não. Ou seja, eu tenho que comer de novo. Mas dá? Até dá, mas vai chegar uma hora que não dá mais. Esse é o grande problema. A felicidade sensorial, material, física, e a gente fala dos exemplos da comida, mas isso não é o caso. A comida está muito vinculada, por quê? Porque vocês prestaram atenção no que eu falei, nós éramos primitivos, várias existências, depois provas e expiações, a vida muito material ainda. São os instintos. Então, o alimento nos dá muito prazer, o sexo nos dá muito prazer, por quê? É um mecanismo divino, é necessário que seja assim. A gente ia ter condições de perpetuar a espécie, dar continuidade, multiplicar a espécie, nos mantermos vivos, se o alimento não trouxesse um pouquinho de satisfação, de felicidade, o sexo da mesma forma. Então, enquanto nós éramos seres primitivos, isso nos alimentava. O sexo também nos alimenta, porque a energia sexual em si é uma energia criadora. É a principal, eu vou dizer assim, ela é das principais. E no meu ponto de vista, eu vou falar algo que é pessoal, e pode ser que outros discordem, mas é a principal energia que nós temos mais palpável para trabalhar, inclusive o nosso crescimento moral. Porque a energia sexual não é erotizada, não é do sexo em si só. A energia sexual nós utilizamos para muitas coisas. E isso ela fala na obra também. Por exemplo, nas construções da ciência, da arte, é a energia criativa que nós estamos utilizando. E ela envolve o nosso perispírito, de um modo geral, ela envolve, inclusive, a parte da região sexual também. Em termos de energia equilibrada, gente, não é erotizada, mas nós ainda somos
primitivos. Nós ainda estamos, né, não estamos num nível de ser primitivo, mas nós estamos ainda muito voltados à animalidade. Para nós ainda é muito real esse prazer do alimento e do sexo. E é por isso que a gente tem tantas situações de desequilíbrio nessas áreas. O que a Joana está dizendo nessas obras? A gente ocupa espaços mentais, ou seja, o ser ele é limitado em termos mentais. Quem que é ilimitado? Deus é limitado. Todos os outros são limitados. Mas quanto mais embaixo nessa escala, mais limitado. Nós estamos lá no segundo para o terceiro nível, menos de 50%, nós temos muita limitação de espaço mental. Então, se eu começar a ocupar os meus espaços mentais com o prazer do sexo, com a alegria da comida, e aí podem colocar todas aquelas frases ali, o que vai acontecer? Vai saturar, vai acabar o espaço. O que eu preciso fazer? Quando em casa acaba o espaço? Eu sei que vocês devem morar em umas casas gigantescas, mas uma hora também acaba o espaço. Né? A minha é pequenininha, acaba o espaço rapidinho. O que eu preciso fazer? Abrir espaço. Como é que abre espaço? Tira o que não presta. Tira o que não presta, limpa a sujeira, faz uma faxina, né? Revê situações. A Joana vai falar assim, além do ora, que a gente falou lá no início da oração, medita. Então alguém falou antes ali, né? Vigiar e orar. Olha com atenção. Olha para esse brinquedo aqui. Eu preciso desse brinquedo aqui lá em casa? Estão usando? Usam há mais 6 meses? É bom para mim? Poxa, esse aqui eu uso isso aqui há muito tempo. Mas está te fazendo bem? Vamos tentar trocar? Vamos tentar trocar? Vamos limpar um pouco do espaço mental e colocar outras coisas nesse espaço? Aí vocês vão dizer assim, é muito difícil. Já tentou, Bruno? Já tentou fazer isso? Aí eu posso dizer categoricamente para vocês, não só tentei como consegui, e muito. Como é que a gente vê isso? Como é que esgota o espaço? O que é esgotar o espaço? Tem uma palavrinha com 3 letras que ela mostra assim de uma forma que não tem mais espaço. Que liga assim um botão vermelho lá em casa, tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar. Dor, sofrimento, aflição, angústia, ansiedade, todas as situações de desequilíbrio emocional. Ah, mas não é mental? Sim, mas a emoção, gente, é que mostra pra gente qual é o tipo de espaço mental que está sendo ocupado na nossa casa mental. Então eu preciso olhar para as minhas emoções. Eu não quero essas emoções. Eu não quero essa emoção. Ou melhor, eu até gosto dessa emoção, mas ela me faz tão mal. E aí, qual que é o nosso problema? A gente pensa que é difícil e a gente não começa o processo. A gente já se coloca derrotado antes de começar. O que a Joana está dizendo para a gente? Ela vai dizer isso aqui. Olha lá embaixo. O último lá. Treina. Luta. Exercita. Ela está dizendo consiga. Gabarite a prova. O que ela disse lá no início? Trato eu como normal. Eu ainda não aprendi tudo, eu tenho muito para aprender, eu vou entender a minha limitação, mas eu preciso me esforçar e treinar. Ela disse que a gente se acostumou tanto a olhar só para essa superfície, que a gente tem dificuldade de aprofundar qualquer estudo. Qualquer situação que a gente acha um pouquinho mais difícil, a gente larga e não quer fazer por desinteresse. E esse desinteresse é causado justamente porque a gente só quer a parte sensória. Se eu não sentir satisfação material, prazer físico, não presta, não traz felicidade. Eu já tiro na hora para escanteio. Então, por exemplo, trabalho de caridade. Eu faço, por exemplo, um trabalho há muitos anos de produção e entrega de trabalho de comida para moradores de situação de dificuldade financeira, alimentar, enfim. No início, eu ia para o trabalho pensando assim, por sexta-feira, e às sextas-feiras. Por sexta-feira eu vou estar de
para casa, ver um filme, o que eu estou fazendo? Não, mas eu li lá no livro que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer a caridade, que eu tinha que exercitar. Ela escreve isso, o livro é literal. Tem duas formas aqui. Estudar, beleza. Essa parte de estudar eu tô bem, tô aplicado, tô conseguindo manter. E a outra parte é exercitar a caridade, fazer o bem. E aí essa parte não estava legal. E muita gente falava, não, mas tem que fazer sincero. Eu falei, mas que diacho, não consigo, estou cansado. Eu quero ir para casa, não quero ir fazer a caridade. Daí eu ia de teimoso. Não, mas eu preciso ir. Por quê? Porque eu estava lendo toda hora e aquilo começou a me incomodar. Sabe quando tu lê num livro, tu tem que fazer isso, que nem o checklist que eu dei para vocês. Você acorda e ora, você acorda e se considera um ser imortal, você acorda e pensa que hoje tudo que vier para mim é a justiça divina, de alguma forma eu sou responsável, eu quero melhorar. É o checklist, eu li aquilo e me incomodava. Chegou um momento que eu disse assim, pronto, não vai mais ser assim. Hoje eu digo para vocês, não é mais assim. Eu faço tudo. O que vocês acham? Que a gente não está abaixo dos 50%? Então abaixo dos 50%, longe de fazer tudo. Mas hoje eu leio lá e falo, não, beleza, eu tenho que melhorar, vamos ver onde eu posso melhorar, mas muita coisa eu já faço. Só que esse prazer que ela estava falando, esse prazer, ele é o prazer moral, o prazer da atividade no bem, ele demora para ser construído. Então é como eu disse para vocês, no início eu ia pensando assim, não devo fazer isso. Não, isso não vai ser legal, preciso ir para casa. Não, mas tem que fazer. E aí você conversa com a pessoa, você vê a diferença que faz na vida de uma pessoa, naquele dia que você foi. E já aconteceu várias vezes. O dia que você foi, que não foi mais ninguém, e aquela pessoa. E acontecem coisas ruins também, porque a gente faz parte do nosso aprendizado. A questão é essa, nós somos, a Joana diz nesse livro, nós somos infantis, moralmente, psicologicamente infantis, não temos maturidade, porque a gente, assim como uma criança, a gente só quer a parte boa, a gente só quer o sorvete. E nessas obras ela ensina a gente que a gente precisa ter um pouco mais de maturidade, entender as dificuldades da vida, procurar entender. Nem sempre eu vou entender por que eu tive essa situação de dificuldade, por que essa aflição tão dolorida. Pense na aflição mais dolorida. A gente já está terminando, porque eu sei que o tempo está acabando, já acabou há muito tempo, né? Provavelmente. Pense na situação mais dolorida da vida de vocês. Pensem nela. Vocês conseguiram significar ela? Entender por que ela aconteceu? Provavelmente, todos os detalhes não. Porque aquelas mais doloridas que a gente tem dificuldade de entender não são dessa. Se fosse dessa, a gente já ia, foi aquilo lá. São de outras vidas. Eu estou lendo uma obra agora, Ação e Reação, do André Luiz, vocês devem conhecer, da série da vida espiritual, e ele é narrado ali uma situação de um espírito que está em resgate de situações do século XV. Do século XV, gente, o espírito parou lá atrás, já teve outras vezes e não consegue avançar. Do século XV. E ele está vindo de novo para quitar aquele débito. Como é que eu vou lembrar disso? Claro que tem meios, mas eu quero dizer assim, a questão não é lembrar da situação em si, a questão é entender assim, bom, se está acontecendo para mim, primeiro, eu sou responsável. Segundo, eu não aguento mais, isso é muito ruim. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Essa é a parte principal da lei de causa e efeito. A gente é herdeiro do passado, vai acontecer, mas eu sou artífice do futuro. Ela diz no livro, eu não posso mudar o passado, não tem máquina do tempo, não dá para voltar atrás. Como é que eu arrumo o passado? Através das minhas atitudes de agora. E como é que eu vou arrumar as atitudes de agora, gente? Essa vocês sabem. Como é que eu arrumo de agora? Fazendo certo. E tem várias formas de fazer o certo. Uma é esperar e ficar sempre olhando. Certo. O certo é aqui agora é aqui. E tem a outra, que é baixar a cabeça, carregar
o peso que der e andar para frente, fazendo a caridade, buscando, indo atrás, não esperando as situações virem, buscando ir para frente. E ela mesma diz na obra: se você fizer isso, você pode muito bem atenuar, ou até, dependendo do tipo de situação, porque tem umas que nós precisamos passar para aprender, mas você pode atenuar muito a dificuldade da tua vida. Porque no fim das contas, é sempre como eu encaro. Se eu encarar que aquela situação de maior dificuldade, pense na de vocês, foi a de maior dificuldade. Se vocês pensarem assim, tá, isso aqui veio porque Deus disse assim: filho, tu está em condição. Eu confio que tu consegue agora. Tu vai conseguir fazer o que você precisa. Vai que eu confio. E você vai pensar assim: poxa, chegou a oportunidade. Às vezes a gente não vai sorrir, mas a gente vai pensar assim: tá aí a oportunidade que eu estava tanto esperando. E gente, isso que eu falo não é da boca para fora. Esses livros de André Luiz que falam da vida espiritual, a gente vê ali como os espíritos anseiam por encarnar na Terra, para esquecer os débitos do passado e poder ter tranquilidade para operar essas situações, essas oportunidades de evolução. Eu peço perdão para vocês por não conseguir ser tão sucinto. Eu gostaria de poder, assim, em meia hora falar e todo mundo ir para casa descansado, sem ser cansativo, mas eu me empolgo bastante. Esses livros da Joana, para mim, têm sido de um aprendizado, essas questões dos espaços mentais. Então, eu tenho pensado nisso diariamente. Gostei muito de poder vir, agradeço a casa, de poder vir para compartilhar com vocês. Espero que, assim, quando vocês estiverem nessas situações, vocês lembrem do espaço mental. Lembrem que a gente pode errar, lembrem que é difícil, mas só é difícil porque a gente não treina. A gente precisa treinar mais. Fazer o exercício de botar um bom pensamento na cabeça. E muita gente vai dizer que é difícil. Eu vou dizer assim: você mora em Florianópolis? Alguém aqui não mora em Florianópolis? Todo mundo mora em Floripa? Pô, gente, qual é a dificuldade? Abre a janela e olha para o mar. Se não mora na frente do mar, sai de casa, caminha um pouquinho e olha para o mar. Querem mais do que isso? Eu sou do interior, tá? Não tem isso. Dá para o cara caminhar, achar muitas paisagens bonitas, mas como a gente tem aqui, bem difícil. E a natureza ajuda muito nessas situações. Tem outras formas, várias outras, como a gente colocou ali, né? Várias outras. Mas talvez a principal seja essa. O meu desejo a vocês é que se considerem cada vez mais responsáveis. Isso é bom. Se a gente não quer se colocar como vítima, é bom ser responsável. Eu sou responsável por tudo que me acontece, porque eu plantei atrás. E agora eu vou começar a plantar para só colher coisas boas. Esse pensamento, por mais que a gente resvale e erre, se a gente insistir nisso, certamente a gente vai colher bons frutos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Mais uma vez, me desculpem por eu me estender muito no tempo. Nós que agradecemos pela